E gente, boa noite. Que o Senhor Jesus Cristo possa te abençoar, que o nosso Deus possa te proteger e guardar cada dia mais e mais. Eu quero te convidar desde já a você pegar a palavra do Senhor, a nossa Bíblia Sagrada, e abrir em Marcos capítulo 4, do 35 ao 41. Marcos capítulo 4, do 35 ao 41. Esse texto é muito conhecido. Esse texto é muito conhecido no meio evangélico e no meio secular, que fala que Jesus acalma a tempestade. E desde já eu quero que você pense. Quero que você pense o que esse texto pode falar com você. Você jovem da nossa igreja, você jovem que faz parte da juventude da nossa igreja. Jesus, assim que acaba de contar suas parábolas, ele se desloca para o lado leste do rio da Galileia e convida os 12 a entrar no barco. E o que acontece depois que Jesus entra nesse barco? Jesus, mas os discípulos estavam navegando por este lago e Jesus, depois de muitos dias de trabalho, de palavra com os seus discípulos, ensinando a palavra de Deus aos 12 discípulos, Jesus entra no barco e assim que começa a velejar, Jesus entra na parte de baixo do barco e vai se descansar. Jesus entra no barco e vai descansar. Ele pega um travesseiro e vai dormir. Só abrindo um parênteses aí, quando Jesus pega o travesseiro e vai dormir e chega a dormir, eu entendo que Jesus também é 100% homem e 100% Deus. Porque ele, como homem, ele também cansou. Ele deitou para descansar. Então, eu entendo que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Dito isso, Jesus estava descansando e de repente começa uma tempestade. De repente o vento forte começa a soprar naquele rio, a ponto do vento fazer aquelas ondas ficarem enormes, gigantes, fortes, a ponto dessas ondas desse rio quebrar no barco e entrar água dentro do barco. E ali eu penso que os discípulos, os 12, ficaram um pouco assustados com aquela quantidade de vento, aquela quantidade de ondas altas. E aí eu entendo que Jesus estava dormindo e os 12 discípulos ali ficou preocupado. Mas antes de você pensar que Jesus, antes de você pensar que os discípulos estavam no barco, eu quero pensar, eu entendo dessa maneira que os discípulos fizeram algumas coisas antes de ir atrás de Jesus. Eles tentaram segurar a vela, tentaram segurar o timão com as suas próprias mãos e não deram conta. Nenhum navegador não entra no mar sem saber navegar. É como você que tem carteira de carro, você não sai dirigindo na BR, sai dirigindo nessas vias sem saber. Porque se acontecer isso, terá tragédia. Então, os discípulos, alguns eles já eram pescadores, então eles sabiam conduzir um barco. Mas a ponto deles não conseguirem segurar aquele barco, eles ficaram com medo dele afogar. E aí o que eles fazem? Eles correm para a parte de baixo, onde Jesus estava, e chama Jesus, Jesus, acorda, o barco vai afundar, você não preocupa com o que pode acontecer com a gente morrer aqui? E Jesus, dormindo, ele acorda com os discípulos, o chamando. Jesus vai, sai da parte de baixo, vai para a parte de cima do barco e fala bem duro com uma tempestade. Aquieta vento e aquieta lago. Então o lago ficou quieto, o vento cessou e tudo ficou tranquilo. E nessa parte Jesus vira para os seus discípulos e falam: vocês não têm fé a ponto de acalmar a tempestade? E os discípulos ficaram tão surpreendidos que a ponto de um comentar com o outro: quem é este homem que aquieta o vento e cessa as ondas deste rio? Então eu quero te convidar você a pensar em 5 tópicos que eu separei aqui nessa pequena palavra do Senhor, que é em Marcos capítulo 4, do 35 ao 41.
Meu irmão, olha o que eu aprendo com isso. Primeiramente, esse texto falou comigo. E eu estou só transmitindo o que eu entendi da palavra do Senhor. Tem cinco tópicos aí que dá para a gente trazer para a memória de hoje o que estamos vivendo. Meu querido, qual é a tempestade da sua vida? Qual é o vento forte que balança o seu barco? Qual é a onda do lago que chega a ficar alto, a quebrar dentro do barco a ponto das águas entrar dentro do seu barco? Coloque aí como esse barco fosse a sua vida, balançando para um lado e para o outro, e você com medo de afogar, e você com medo de não dar conta. E você pense também que os ventos e as ondas desse rio que formaram através dessa tempestade sejam os problemas que você está passando. Então, olha só, no primeiro tópico, de capítulo 4 do 35, Jesus chama os 12 discípulos para entrar no barco. Sabe o que eu aprendo com isso? Depois que Jesus fez várias palavras com as parábolas ensinando os discípulos, Jesus convida os 12 para entrar no barco, para ir para o outro lado, lado leste do rio da Galileia. Sabe o que eu entendo com isso? Eu entendo que Jesus não fica acomodado. Jesus acaba de ensinar os seus discípulos e convida ele para ir para o outro lado. Jesus não fica acomodado. Jesus a todo tempo está ensinando. A todo tempo está ensinando aos nossos discípulos, você, a como lidar com a tempestade, o vento forte, o barco, que é as nossas vidas, ondas que tentem nos derrubar. Nesse primeiro tópico eu entendo que Jesus não fica parado. Jesus não fica acomodado com a situação da vida das pessoas, das nossas vidas. Jesus está sempre nos ensinando, sempre nos conduzindo. Eu quero que você pense, e aí, porque Jesus chama os 12 discípulos para atravessar o rio. E aí eu quero perguntar para você, você está confortado? Você está aí acomodado? Porque Jesus não estava acomodado, Jesus estava sempre em atividade. Então, o primeiro tópico que eu quero dizer é que Jesus falou comigo através da palavra do Senhor é que eu não posso ficar acomodado. E eu quero dizer isso para você, juventude da Vila Ideal, não fique acomodado. Se ficar acomodado, a gente fica quieto, a gente fica estagnado, e não é isso. Jesus quer que você ande, Jesus quer que você caminhe até o destino que é a glória eterna com Ele. E eu quero te convidar a não ficar mais acomodado. Corra atrás, conquiste, não desista. O segundo tópico é que Jesus, vendo que o barco estava agitado, que as